Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta turbulenta terça-feira, 21 de dezembro de 2021. Turbulenta e muito quente, não estou falando do clima, estou falando da supertensão entre Estados Unidos e Rússia neste momento. A tensão já vem de vários dias, mas aumentou e muito nas últimas 24 horas, a ponto do presidente russo Vladimir Putin fazer uma frase para lá de enigmática. Ele disse: e agora, o que nos resta a fazer? Eu já falo sobre isso. Antes quero mandar um super abraço para a minha amiga Ercília e também para a Girlene Ferreira de Souza, que me mandou um peru de Natal. Muito obrigado, Girlene, um beijo no teu coração. E também um grande abraço ao pastor Carlos, que está colaborando com o canal Professor Belém pelo Apoia-se. Um beijo no coração de todos vocês. Bem, voltando aqui às tensões do momento, que são gravíssimas. Ontem, disse a agência Reuters, o Departamento de Estado norte-americano emitiu um comunicado aconselhando os cidadãos americanos a evitarem viajar para a Ucrânia, devido às crescentes ameaças da Rússia em meio à concentração militar ao longo da fronteira do país. As autoridades americanas e russas atenuaram o que está acontecendo no leste da Ucrânia. Porém, em seu novo comunicado de viagens, diz a Reuters, o Departamento de Estado norte-americano disse que os cidadãos do país deveriam estar cientes dos relatos de que a Rússia está planejando uma ação militar significativa contra a Ucrânia e que a segurança pode piorar muito naquele país, na Ucrânia. O Departamento de Estado emite avisos de viagens regularmente, diz a Reuters, e já tinha um para a Ucrânia por conta do Covidão, mas isso era incomum, dado o alerta direto sobre concentração de tropas russas ao longo da fronteira com a Ucrânia, o que levou a um aumento das tensões entre Moscou e Washington nas últimas horas. Cidadãos norte-americanos que optam por viajar ao país, diz a nota do Departamento de Estado, apesar do aviso, abre aspas, devem estar cientes de que uma ação militar russa em qualquer lugar da Ucrânia afetaria seriamente a capacidade da Embaixada dos Estados Unidos fornecer serviços consulares, incluindo assistência aos cidadãos americanos que querem desesperadamente, por assim dizer, deixar a Ucrânia. Mas isso é óbvio, o Departamento de Estado norte-americano nem precisaria dar esse conselho, já que essa tem sido a prática do governo Biden. Se as coisas complicaram lá fora, vire-se, porque aqui na embaixada ninguém fará nada por você, pacato cidadão. Foi assim no Afeganistão recentemente, não é mesmo? Quem não lembra? Pois é. De acordo com funcionários da inteligência dos Estados Unidos, a Rússia deslocou 70 mil soldados e está se preparando para uma possível invasão no início do próximo ano. Bem, essa matéria, este alerta, este comunicado foi ontem. Hoje a situação agravou-se ainda mais. Pode ser que não seja para o próximo ano. Moscou nega ter planos de atacar, como fez em 2014, quando anexou a península da Crimeia, mas diz que quer garantias de que a Ucrânia nunca fará parte da OTAN. Sobre isso eu já havia falado em outro vídeo, garantias que os Estados Unidos não só negam-se a dar, como muito pelo contrário. O muito pelo contrário vem da visão russa, e é aqui que a coisa complica. Falei agora da narrativa ocidental, mas há também a narrativa eslava. O RT News acabou de publicar em edição extraordinária o seguinte, 2 pontos. Moscou está alarmada com o envio de forças militares dos Estados Unidos e da OTAN, a condução de manobras e a instalação de elementos do sistema global antimísseis dos Estados Unidos perto das fronteiras da Rússia. Entenda-se, Ucrânia. Isso quem disse foi o próprio presidente Vladimir Putin, abre aspas.
o acúmulo de grupos militares dos Estados Unidos e da OTAN imediatamente perto das fronteiras da Rússia, bem como a realização de exercícios em grande escala, mesmo não planejados, é muito preocupante. Putin também mencionou a implantação de elementos do escudo antimíssil global dos Estados Unidos perto da Rússia. Ele disse: aqueles localizados na Romênia e planejados para instalação na Polônia de lançamentos MK-41, referindo-se aos mísseis nas redondezas da Rússia. Eles estão apontados ao sistema de ataque Tomahawk. Mas disse algo ainda mais preocupante para os russos: se essa infraestrutura avançar, se os sistemas de mísseis dos Estados Unidos e da OTAN aparecerem na Ucrânia, o tempo de voo para chegarem a atingirem Moscou será reduzido para 7 ou até 10 minutos. E, se armas hipersônicas forem usadas ou implantadas, isso cai para 5 minutos. O tempo de Moscou ser atacada. Ele também alertou, dizendo que a situação é um sério desafio para a segurança da Rússia. Mas ele disse mais, algo bem mais enigmático, como falarei daqui a pouquinho. Diante dessas medidas hostis dos Estados Unidos, disse Putin, a Rússia se reserva o direito de responder com as medidas adequadas. Numa segunda nota extraordinária do RT News, lemos o seguinte: 2 pontos, parte 2. Os Estados Unidos aumentaram sua presença militar perto das fronteiras da Rússia e restabeleceram o comando na Alemanha, que antes de 1991 era responsável pelo uso de mísseis de médio alcance. Agora, eu já havia falado isso num vídeo anterior, a Alemanha recebeu supermísseis, moderníssimos mísseis dos Estados Unidos, nos últimos tempos, nos últimos meses. Isso quem disse foi o ministro da Defesa russo Sergei Shoigu, detalhando que cerca de 8.000 soldados americanos estão destacados no leste europeu. Da mesma forma, Sergei alertou que as empresas militares americanas, empresas privadas de tecnologia e armamento, estão preparando uma provocação com componentes químicos na Ucrânia. Vejam o nível da tensão. A terceira nota extraordinária do RT News cita novamente o presidente Vladimir Putin. Ele afirmou hoje, terça-feira, em reunião da diretoria do Ministério da Defesa, uma reunião extraordinária do Ministério da Defesa do país, que a bandeira dos Estados Unidos estava nas mesas de especialistas americanos que iam constantemente às instalações nucleares russas na Ucrânia para trabalhar. Os comentários de Putin, diz a RT News, vêm à luz das preocupações de Moscou sobre o envio de forças militares dos Estados Unidos e da OTAN, a condução de manobras e a instalação de elementos do sistema global antimísseis dos Estados Unidos na Ucrânia, ou seja, ali, quase na fronteira com a Rússia. Daí porque Vladimir Putin diz que o tempo de voo de uma arma hipersônica, por exemplo, seria de 5 minutos num ataque a Moscou, porque estão, evidentemente, muito próximas ao território russo. Abre aspas, palavras de Putin. Especialistas americanos estavam no complexo de armas nucleares da Federação Russa o tempo todo. Eles iam trabalhar lá todos os dias, disse Putin, acrescentando que havia nas mesas desses mesmos funcionários bandeiras americanas. Bem, aqui é que vem o tom enigmático de Putin. Diz o RT News, o chefe de Estado acrescentou também que assessores americanos trabalharam no governo russo. Então disse Vladimir Putin, o que mais é necessário agora? Ele está se referindo à posição da Rússia, já que, vejam só, o próprio Ministério da Defesa da Rússia, segundo Putin,
foi invadido por espiões norte-americanos. Putin está acusando os Estados Unidos de infiltrarem agentes dentro do Serviço de Segurança da Rússia. E aí, quando chega nessa situação, estamos lendo as entrelinhas de Putin, o que resta fazer? Bem, então há uma perspectiva assim muito real, muito forte neste momento, de um conflito militar pesado na Ucrânia, antes de 2022, portanto. Muito bem, no momento são essas as principais notícias, as que mais preocupam. No entanto, há uma notícia um tanto quanto bizarra. Um cientista norte-americano desenvolveu um mecanismo para ser introduzido na pessoa humana que pode matá-la se a pessoa humana que recebeu o mecanismo esquecer de desativá-lo. O mecanismo conteria um veneno, isso também está no RT News, um veneno para uma eutanásia, já que a pessoa acometida de demência ou Alzheimer, seja lá como queiram chamar, esquecer de desativar o mecanismo é porque ela já foi acometida pela doença. Então, é melhor ser eliminada, evidentemente. Bem, em relação a isso, há um problema de justiça que preocupa o autor do invento. Vejam, ninguém fala de problema moral, há um problema na justiça. Haverá, segundo o autor do invento, uma provável perseguição da justiça a esta ideia para lá de psicopata. Mas ele diz, tudo bem, não será tão forte assim, porque hoje, que mal tem colocar um pouco de veneno no ser humano, não é mesmo? Bem, este mecanismo, se fosse implantado nos brasileiros, significaria simplesmente uma redução quase que de 99% da população brasileira. Não, menos. Talvez 80%, porque a população brasileira é muito esquecida. Tem muita gente que já esqueceu o que Bolsonaro fez nesses 3 anos de governo. E tem muita gente que não só esqueceu, como está com saudades do Lula. Pois é. Tomara que, em primeiro lugar, tomara que esse invento não dê certo. Em segundo lugar, tomara que não venha para o Brasil, não é mesmo? Por enquanto é isso. Depois eu volto. Até depois.